Meus amigos, muita atenção para o que eu vou lhes dizer agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a CPMI do INSS não deveria ser prorrogada. Pois bem, no Brasil de hoje, decisão do STF parece ser uma ordem que não admite questionamentos imediatos e o Congresso Nacional cumpriu. Mas engana-se redondamente quem pensa que esse encerramento significa o fim da linha ou o sepultamento da verdade. Pelo contrário, a decisão do STF apressou o desfecho, mas não apagou as provas. A CPMI do INSS chegou ao fim, mas chegou com um estrondo que vai ecoar em Brasília e na Espanha. São 4.400 páginas de um relatório devastador, um trabalho exaustivo de investigação que resultou no indiciamento de 216 pessoas, e entre esses nomes, um se destaca e faz tremer as estruturas do poder. O Lulinha, filho do presidente Lula. O que eu vou dissecar para vocês hoje é o que está escrito nessas páginas. E por que a prisão preventiva de Lulinha não é apenas um desejo político, mas um requerimento jurídico fundamentado, que agora está nas mãos de quem pode decidir o destino dele. Vamos entender o que aconteceu. O deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI, não brincou em serviço. Ele entregou um calhamaço de mais de 4.000 páginas. Para você que está em casa, entenda. Uma CPMI é um procedimento investigatório com poderes de instrução próprios das autoridades judiciais. Ela funciona como um inquérito gigante. Ao final desse inquérito parlamentar, o relator tem o dever de apontar quem cometeu crimes, e o relatório final foi taxativo. Houve um saque organizado contra os idosos, contra os aposentados e pensionistas deste país. Estamos falando de gente que estava desviando o dinheiro de quem trabalhou a vida inteira para ter o mínimo de dignidade na velhice. Nesse grupo de 216 pessoas indiciadas, o Lulinha não está lá por acaso ou por perseguição. Ele está lá porque a investigação aponta elementos de materialidade e indícios de autoria. O relatório pede o seu indiciamento por crimes gravíssimos, incluindo corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o relator foi além. Ele requereu formalmente a prisão preventiva do filho do presidente. Agora, prestem atenção na técnica jurídica, que é o que nos interessa aqui. O relatório saiu das mãos do Congresso Nacional. O Legislativo fez a sua parte. Para onde vai esse documento agora? Ele segue diretamente para o Ministério Público Federal, especificamente para as mãos do Procurador-Geral da República. O PGR agora tem 2 caminhos imediatos e uma obrigação de se manifestar. Primeiro, ele precisa dar um parecer sobre o pedido de prisão preventiva de Lulinha. Segundo, ele terá que decidir se oferece denúncia contra essas 216 pessoas, iniciando um processo criminal, se pede mais investigações ou se arquiva o que foi apurado. Mas aqui entra um detalhe fundamental que muita gente ignora. A palavra final sobre a prisão preventiva, neste momento, não é do PGR. O PGR se manifesta, mas quem decide, quem assina o mandado, é o relator do caso no STF, o ministro André Mendonça. E eu afirmo a vocês, o Lulinha está sim às vésperas de uma possível prisão. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, o juiz pode decretar a prisão preventiva, mesmo que o Ministério Público não a peça, desde que haja provocação. E a provocação veio da CPMI. Muita gente pergunta, existem elementos para prender o Lulinha agora? Meus amigos, olhem os fatos sob a ótica do Código de Processo Penal. Para uma prisão preventiva, você precisa de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O relatório traz perícias, documentos e depoimentos de inúmeras testemunhas que imputam crimes diretos ao filho do presidente. Há provas cautelares e periciais robustas, mas tem um agravante que é o cheque-mate para a defesa. O Lulinha está fora do Brasil, ele está na Espanha. E o que diz a nossa lei? Admite-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando o investigado tenta se furtar da justiça. A partir do momento em que um indivíduo sai do país em meio a uma investigação pesada, o risco de fuga não é mais hipotético, ele é real. Juridicamente, isso é solo fértil para um decreto de prisão preventiva, para garantir que ele responda pelos seus atos. O ministro André Mendonça tem em mãos
todos os elementos para assinar esse decreto e solicitar ao Ministério da Justiça que peça a extradição de Lulinha da Espanha. Eu quero que vocês olhem para a gravidade disso. Olhem para o tanto de gente que estava envolvida nesse esquema. Ver a lista desses 216 indiciados é revoltante. Enquanto o trabalhador brasileiro conta moedas para comprar remédio, havia uma organização criminosa instalada, segundo o relatório, para saquear o INSS. O STF determinou que essa investigação acabasse o quanto antes. A decisão de não prorrogar a CPMI foi um balde de água fria na sociedade, mas a resposta da comissão foi histórica. Eles cumpriram a decisão, mas entregaram o relatório pronto nas mãos das autoridades. O silêncio que tentaram impor à CPMI virou um grito de milhares de páginas. Meus amigos, eu sempre digo e repito, este mundo não dá voltas, este mundo tomba. A justiça pode ser lenta, pode sofrer interferências, pode ser alvo de manobras, mas, quando os fatos são expostos dessa maneira, fica difícil ignorar. Há elementos jurídicos e processuais de sobra para processar criminalmente cada um desses envolvidos. Há elementos para a prisão preventiva de Lulinha. O cerco fechou. Agora, a bola está com o Ministério Público Federal e com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos acompanhar cada passo, cada despacho, cada movimentação desse processo. O Brasil precisa saber se a lei vale para todos ou se o sobrenome e o cargo do pai servem de salvo-conduto para o saque aos cofres públicos. Estarei vigilante e trarei cada atualização aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar. A informação é a nossa maior arma contra a impunidade. Se você quer que a verdade continue sendo dita sem filtros, o seu apoio é fundamental. O sistema trabalha dia e noite para silenciar vozes que trazem a real interpretação do direito e da política, e a única forma de vencermos essa barreira é com a sua participação. Por isso, eu te peço, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Não deixe que o algoritmo decida o que você deve ou não saber. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender o que realmente está em jogo no STF e no Congresso, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. A informação de qualidade é o que eles mais temem.